Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E antes de iniciarmos a nossa aula, como sempre te peço, providencie caderno, caneta, lápis e uma borracha para que você possa realizar as atividades propostas na nossa aula de hoje. E também quero lembrar a você, estudante, a importância da interação diária no Google Classroom. É lá que você vai sanar as suas dúvidas, vai interagir com o seu professor e é lá que você vai validar a sua participação nas aulas durante esse período de quarentena. E agora aqui na tela para você, os objetivos da nossa aula de hoje. Caracterizar e explicar os seguintes fenômenos climáticos: efeito estufa, buraco da camada de ozônio. Explicar de que forma o desmatamento pode contribuir para as mudanças climáticas globais e explicar o que são hotspots e suas consequências para a dinâmica climática global. E aí eu já trago para você uma reflexão inicial. Olha ali na tela. O que são fenômenos climáticos? Eu quero que você pense um pouquinho sobre o que são fenômenos climáticos. Eu quero que você busque lá na sua memória, aonde você já ouviu falar sobre fenômenos climáticos e que você organize um pouco as suas ideias. Eu vou te dar um tempo bem curto para você pensar um pouquinho sobre isso. Muito bem, estudante. Acerca de fenômenos climáticos, trouxe algumas ideias aí para a sua mente, conseguiu refletir um pouquinho sobre isso. Vamos ver ali, ó. São eventos climáticos que ocorrem naturalmente, ou seja, não são consequência da ação humana, muito embora a interferência antrópica, a interferência do ser humano, possa intensificar ou alterar a dinâmica de tais fenômenos. Então nós estamos falando de fenômenos que ocorrem de forma natural, que estão ocorrendo naturalmente na história do nosso planeta, porém a ação humana muitas vezes ela intensifica esses fenômenos. E aqui eu trago para você que fenômenos climáticos são diferentes de fatores climáticos que são diferentes de elementos climáticos. É importante você ter isso muito claro, estudante, porque são palavras que podem muitas vezes serem parecidas, estarem todas relacionadas entre si, mas são conceitos distintos. E aí eu trago para você que fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e possibilitam a existência de diferentes tipos de climas. Então aqui nós temos altitude, latitude, continentalidade, maritimidade, como já vimos nas aulas anteriores. E aqui os elementos do clima são os atributos básicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região. Aqui nós vamos estar falando de temperatura, pressão e umidade. Então perceba que fatores, fenômenos e elementos climáticos são conceitos distintos. E agora o nosso quiz na tela para você. São condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e possibilitam a existência de diferentes tipos de climas. Essa frase refere-se a quê? Letra A, elementos climáticos. Letra B, fatores climáticos. Ou letra C, fenômenos climáticos. A, B ou C? Vamos lá. Muito bem, estudante. Vamos ver se você acertou. A resposta correta aqui é a alternativa B, fatores climáticos. Então, essa definição que você visualizou ali está tratando de fatores climáticos.
Agora, a nossa primeira atividade. E é muito importante, estudante, você que está assistindo essas aulas apenas pela televisão, não está conseguindo acessar o Google Classroom em função de alguma condição física ou ainda pelo fato da sua localidade não estar sendo atendida por sinal de celular, é importante que você realize essa atividade no seu caderno e que depois você encaminhe essa atividade para a sua escola ou colégio, para que o seu professor ou professora possa validar a sua participação nas aulas à distância, atribuir uma nota e acompanhar o seu aprendizado. Então vamos lá, ó. O exercício vai aparecer na tela para você, ó. Qual é a diferença entre elementos climáticos, fatores climáticos e fenômenos climáticos? Qual é a diferença entre esses três conceitos que a gente abordou aqui no início da aula? O tempo está na tela.
Muito bem, estudante. Caso você não tenha conseguido concluir a resolução desse exercício, você poderá concluí-lo posteriormente. Importante é você continuar prestando atenção aqui na nossa aula. E agora o próximo slide aqui, ó, a próxima tela para você, ó, nós vamos falar um pouquinho dos fenômenos climáticos, que são tornados e furacões, inversão térmica, aquecimento global, efeito estufa e ilhas de calor. Nós vamos conhecer um pouco mais cada um desses fenômenos climáticos apresentados a você. E o primeiro deles, ó, já está ali na tela, ó, tornados e furacões, fenômenos resultantes das ações dos ventos, das variações da temperatura e da umidade do clima. Então a gente vai perceber que a ação dos ventos, as mudanças também da temperatura, da velocidade dos ventos e da umidade resultam nesse fenômeno que estamos vendo aqui, ó, nos tornados e furacões. Furacões, conforme você pode ver na tela, são ventos muito fortes, com velocidades que podem ultrapassar 120 km por hora, com um diâmetro que pode variar entre 200 e 400 km e podem durar durante vários dias. Então, quando a gente está falando de furacões, nós estamos falando de grandes áreas, de grandes fenômenos com força de vento, com a ação da chuva, e que esse evento, essa condição, ela tem uma duração bastante longa, conforme você pode ver aqui, ó, de vários dias. E uma área que pode variar entre 200 e 400 quilômetros. E do lado direito da sua tela, você está vendo uma imagem de satélite que mostra um furacão sobre ali a região do Oceano Pacífico. Então ali você está vendo o furacão e o tamanho que ele ocupa. A gente pode ver que é uma área bastante grande. Agora, a gente vai ver aqui também que os tornados são mais intensos e destrutivos que os furacões, porém apresentam tamanho e duração menor. O seu diâmetro não ultrapassa 2 km e sua duração média é de 15 minutos. Então, quando estamos falando em tornados, estamos falando nesses ventos circulares, nós estamos falando nessas condições, porém, em uma localidade muito menor, com uma duração também muito menor. Então, são áreas muito pequenas e esses fenômenos, os tornados, têm uma duração bastante curta. E aqui, ó, nós vamos ver o próximo fenômeno climático, que é a inversão térmica. Observe, antes de lermos a definição, do lado direito aqui, ó, as figuras. Observe que nós temos ali uma movimentação entre ar quente e ar frio, e aí nós temos ali, ó, na figura da direita, da extrema direita ali, a inversão térmica. Mas vamos acompanhar a definição. Fenômeno atmosférico muito comum nos grandes centros urbanos industrializados, sobretudo naqueles localizados em áreas cercadas por serras e montanhas. Então, o que a gente vai perceber? Ó? Que esse fenômeno ele ocorre principalmente nas áreas urbanas e geralmente em áreas que são cercadas por serras ou montanhas. Aqui, ó, nessa figura aqui, ó, o que a gente vai perceber? O fenômeno da inversão térmica. Então, do lado esquerdo da sua tela, você está vendo ali, ó, o fluxo normal que o ar quente ele começa a subir para as camadas superiores da atmosfera, porque ele é menos denso. Já o ar frio, por ser mais denso e mais pesado, acaba descendo. O que a gente vai perceber quando nós estamos tratando de inversão térmica? Observe que uma camada de ar quente, ela se localiza numa camada da atmosfera, conforme você pode visualizar aqui, ó. E ela serve como uma barreira. Então, o ar quente, ele sobe, já atinge essa outra camada de ar quente, e aí fica aqui, ó, o ar frio. Então, nós temos essa inversão aqui, ó. Esse ar frio que deveria estar aqui, ele acaba estando aqui. E, sucessivamente, ao contrário. Ocorre quando o ar frio mais denso é impedido de circular por uma camada de ar menos denso, provocando uma alteração na temperatura. Então, vai ocorrer uma alteração nas condições de temperatura em função da inversão térmica. E agora aqui, ó, outro agravante da inversão térmica é que a camada de ar fria fica retida nas regiões próximas à superfície terrestre, com uma grande concentração de poluentes que deixa o ar com uma coloração acinzentada.
Então, quando a gente fala na inversão térmica, nós vamos associar também a esse ar acinzentado, carregado de poluentes, que fica muito próximo à atmosfera, pois os gases não conseguem se dissipar para as camadas superiores da atmosfera. Então, eles ficam muito próximo à superfície terrestre. E aqui, ó, também na inversão térmica, ele é um fenômeno natural, porém intensificado pela ação humana. Ele ocorre naturalmente, mas a ação humana, a emissão de poluentes, vai influenciar diretamente, acentuando os efeitos desse fenômeno. E aqui, ó, a gente vai tratar um pouco sobre aquecimento global. O aquecimento global, ele consiste em aumento da temperatura média do planeta Terra, que prejudica a vida no planeta Terra. Estudos indicam que ao longo da história, nosso planeta ele vem se aquecendo gradativamente. Quando a gente fala do aquecimento global, nós vamos perceber que estamos falando do aumento da temperatura média do nosso planeta. Porém, o que nós sabemos, o que a ciência consegue apurar? Que ao longo da história do nosso planeta, houveram processos de aquecimento e de resfriamento. Nós tivemos momentos na história do nosso planeta onde as temperaturas elas caíram e momentos em que a temperatura subiu. Então, é um fenômeno natural. Claro que nós temos a ação humana acentuando esse fenômeno aquecimento global. Mas o que a gente tem que saber é que, naturalmente, a história do nosso planeta, ele veio se aquecendo e se resfriando. Claro que durante milhões de anos, mas isso veio acontecendo. E agora aqui, ó, o aquecimento global. Organismos mundiais apontam que um processo de industrialização e a poluição tem potencializado esse fenômeno, que é justamente o que a gente falou aqui, que o fato de nossa sociedade ser industrializada, as áreas industriais, elas passam a emitir uma grande quantidade de gases poluentes. E esses gases poluentes contribuem para o aumento da temperatura do nosso planeta. E a figura que você está visualizando aqui do lado esquerdo da sua tela é de uma área do Polo Norte, onde nós temos o derretimento do gelo das calotas polares, em especial ali, no caso, do Polo Norte. E isso sendo uma das consequências do aquecimento global. Áreas que historicamente eram cobertas por gelo, as áreas dos polos, o gelo está derretendo, em função do aumento das temperaturas do nosso planeta. E agora aqui a gente vai tratar também do efeito estufa. O efeito estufa e o aquecimento global são dois conceitos que muitas vezes são confundidos. Mas o que a gente tem que saber? O aquecimento global é um fenômeno, o efeito estufa é um outro fenômeno. Quando estamos falando do efeito estufa, nós temos que associar a atmosfera, a participação da atmosfera e a importância da atmosfera nesse processo. Olha ali na tela. Fenômeno responsável pela conservação de calor emitido pelos raios solares na superfície terrestre. Faz com que haja uma pequena amplitude térmica entre a variação de dias e noites. O que a atmosfera faz no nosso planeta? Ela serve como um filtro. Ela vai segurar uma quantidade significativa da radiação solar. Porém, uma parte da radiação solar ela vai atravessar a atmosfera e vai atingir a superfície terrestre. O que acontece? Essa radiação, quando atinge a superfície terrestre, ela atinge e ela é refletida. E aí o que acontece? Quando a radiação solar é refletida, ela vai de novo encontrar a atmosfera, porém ela não vai conseguir atravessar a atmosfera. Isso faz com que o nosso planeta, a atmosfera do nosso planeta, ela sirva para reter parte do calor emitido pelo Sol. E o que a gente vai perceber, estudante? Que esse calor que o Sol emite durante o dia, à noite ele lentamente começa a se dissipar. E o que isso vai fazer? Que haja uma pequena amplitude térmica, uma pequena variação térmica entre o dia e a noite. Talvez você esteja se perguntando, estudante, e a região dos desertos, do deserto do Saara, que tem temperaturas extremamente altas durante o dia e à noite tem temperaturas extremamente baixas? Aí eu digo para você o seguinte, estudante, que por mais que a variação de temperatura no Saara seja em torno de 40 a 50 graus entre o dia e a noite, ainda assim nós temos uma amplitude térmica pequena.
Por quê? Se nós não tivéssemos atmosfera, o que aconteceria? Nós teríamos temperaturas de 160, 180, 200 graus durante o dia e à noite nós teríamos temperaturas negativas de menos 80, menos 90 graus. A exemplo do que acontece na Lua. Na Lua nós não temos atmosfera, então nós temos uma amplitude térmica superior a 200 graus entre as áreas que recebem luz solar e as áreas que não recebem luz solar. Aqui na tela também vai aparecer para você, o efeito estufa. A atmosfera filtra durante o dia uma parcela dos raios solares emitidos pelo Sol e retém uma pequena parcela destas para que à noite a temperatura não caia bruscamente. Planetas sem atmosfera possuem amplitudes térmicas superiores a 200 graus Celsius, que é o que já foi explicado aqui anteriormente. E aqui uma ilustração, uma representação gráfica da ação dos raios solares na atmosfera e do efeito estufa. Conforme você pode visualizar as setas amarelas que estão saindo do Sol, atravessando a atmosfera e atingindo diretamente a superfície terrestre. Uma parcela dessa radiação, ela bate na atmosfera e ela é refletida, conforme você pode ver neste raio solar aqui. Outros raios solares atingem a atmosfera e uma parte deles também acaba sendo refletida. Porém, uma parte significativa dessa radiação solar é retida no interior do planeta. E no período da noite faz com que as temperaturas nesta região aqui acabem sendo mais amenas, fazendo assim com que haja uma pequena amplitude térmica. E aí as ilhas de calor. Ilhas de calor ali, Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Nestas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. Então a gente vai perceber que áreas urbanas, em função da emissão de poluentes, em função da não disponibilidade de áreas verdes, em função da impermeabilização do solo, são áreas mais quentes do que áreas no seu entorno, áreas com vegetação nativa ou áreas rurais. Aqui a gente pode observar alguns dos fatores que vão influenciar diretamente nas ilhas de calor. Albedo. O albedo, você lembra, estudante, nós já falamos sobre isso, que o albedo é o índice de reflectância da luz solar sobre determinadas superfícies, que superfícies de cores claras refletem muito mais radiação solar do que superfícies de cores escuras. Quando estamos falando do albedo em relação a um fenômeno climático, a uma condição de ilha de calor, nós temos que observar que a pavimentação asfáltica nas cidades é de coloração escura. Vários telhados, várias fachadas, vários locais das cidades acabam tendo colorações mais escuras, o que favorece a retenção de calor. E aí nós temos também impermeabilização do solo, poucas áreas verdes e a emissão de poluentes, que são condições que favorecem o surgimento das ilhas de calor nos centros urbanos. E agora o nosso quiz, segundo quiz ali para você na tela, vamos lá. Qual é a definição de aquecimento global? Letra A, fenômeno responsável pela conservação de calor emitido pelos raios solares na superfície terrestre, ou letra B, fenômeno que consiste no aumento da temperatura média do planeta. Letra A ou letra B? Vai lá! Muito bem, estudante. Letra A ou letra B? A resposta é B. Fenômeno que consiste no aumento da temperatura média do planeta Terra. Então essa é a definição de aquecimento global. Continuando a nossa aula, veja lá na tela que nós vamos falar da camada de ozônio. Que a camada de ozônio é a cobertura de gás ozônio, O3, presente na atmosfera que protege o planeta das radiações ultravioleta prejudiciais aos seres vivos. E a camada de ozônio concentra 90% das moléculas desse gás. Então a camada de ozônio ela é uma barreira natural que protege o nosso planeta da radiação nociva emitida pelo Sol.
A gente vai perceber que a camada de ozônio, ao longo da história, teve uma importância fundamental para o desenvolvimento da vida. Não só a camada de ozônio, mas todas as camadas da atmosfera, que atuam como reguladores térmicos, tornando a Terra um planeta habitável para as condições de vida que nós conhecemos. E quando a gente fala da camada de ozônio, ela é essencial para a vida na Terra, pois protege todos os seres vivos, filtrando a radiação solar ultravioleta do tipo B. O ozônio se comporta de maneira diferente de acordo com a altitude em que se encontra. Então esse gás ele vai se apresentar de maneiras diferentes de acordo com a localização dele na atmosfera. O importante de ser destacado aqui é que ao longo da história, nos últimos 20, 25 anos, a camada de ozônio ela foi muito agredida pela emissão de gases nocivos. E isso resultou em um buraco na camada de ozônio. E esse buraco ele foi sendo aumentado, ele foi se ampliando em função da emissão desses poluentes. Porém, uma série de políticas públicas, uma série de políticas globais de organismos e países fizeram com que as empresas reduzissem a emissão de determinados gases poluentes, os clorofluorcarbonos, CFCs. E essa redução da emissão desses gases fez com que a camada de ozônio começasse a se regenerar. E esse buraco da camada de ozônio hoje apresenta uma dimensão muito menor do que apresentava lá na década de 90, por exemplo. Nós percebemos que as indústrias elas promoveram alterações nos aerossóis, nos desodorantes, laquês, nas geladeiras, na forma com que são produzidas e nos gases utilizados para a refrigeração. E isso tudo contribuiu para a redução do buraco da camada de ozônio. Agora aqui na tela, o nosso quiz para você. Terceiro quiz. Qual é a principal função da camada de ozônio? Permitir a passagem dos raios ultravioleta, impedir a passagem da maioria dos raios ultravioletas, manter o campo magnético terrestre. Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, estudante. Vamos ver se você acertou. Qual é a principal função da camada de ozônio? Impedir a passagem da maioria dos raios ultravioletas. É aquilo que nós já falamos aqui anteriormente, que a camada de ozônio ela protege o nosso planeta de radiação solar que é nociva para nós, seres humanos, e também para os demais seres vivos que habitam o nosso planeta. Agora nós vamos falar de hotspots de biodiversidade. Hotspots, uma palavra em inglês associada à geografia. Vamos ver o que ela significa. Áreas com grande biodiversidade, ricas principalmente em espécies endêmicas e que apresentam alto grau de ameaça. Estas áreas são, portanto, locais que necessitam de atenção urgente, sendo consideradas prioritárias nos programas de conservação. Então, esses hotspots são essas áreas que são importantes serem preservadas, que possuem uma biodiversidade e que
organismos nacionais e internacionais devem olhar para elas com bastante cuidado, a fim de garantir a preservação e a manutenção dessas áreas. Aqui nós vamos observar no mapa mundi, que você está vendo na sua tela, áreas em vermelho que representam alguns dos hotspots de biodiversidade do nosso planeta. Nós temos ali no continente americano, na América do Sul, nós temos ali uma área bastante grande que nós vamos ver na sequência. Nós temos ao longo da Cordilheira dos Andes, na América Central e parte das Montanhas Rochosas na América do Norte. Nós temos alguns pontos no continente africano. Nós temos ali em torno do Mar Mediterrâneo, entre Europa e África, e também algumas partes da Ásia e da Oceania. Então, são algumas áreas que são importantes, que apresentam uma grande biodiversidade, mas que se encontram ameaçadas. E aqui, atualmente considera-se um local como hotspot se ele obedecer a dois critérios básicos. Ele deve abrigar pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas e ter perdido mais de 3/4 de sua vegetação original. Então deve ser uma área com mais de 1.500 espécies endêmicas e, além disso, deve ter sofrido em torno de 3/4 de devastação da sua cobertura original. Quer dizer que ela tem que estar ameaçada. E aqui no Brasil, os hotspots brasileiros são o Cerrado, que você pode ver na figura do lado esquerdo da sua tela no canto superior, e a Mata Atlântica, do lado esquerdo da sua tela, no canto inferior. Mata Atlântica sendo a mata que está na Serra do Mar, que faz a divisão entre o primeiro Planalto, Planalto de Curitiba, e o litoral paranaense. E agora a nossa segunda atividade. Importante, estudante, você que está realizando as aulas apenas pela televisão, anote essa questão, responda no seu caderno e depois encaminhe para a sua escola. E você que está utilizando o Google Classroom, anote também e responda para que você possa interagir com o seu professor ou professora. Na tela pergunta: qual é a importância dos hotspots para a biodiversidade global? O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. Espero que você tenha conseguido concluir a resolução desse exercício. Caso você não tenha conseguido concluir a resolução desse exercício, após o término da nossa aula você poderá concluí-lo. E volto a destacar a importância do acesso diário ao Google Classroom, para que você possa interagir com seu professor, tirar dúvidas e validar a sua participação nas aulas à distância. No final da nossa aula, vai ficar na tela o QR Code, que você pode apontar o seu celular, que ao capturar esse QR Code, você será encaminhado para o canal Aula Paraná no YouTube, onde você poderá assistir essa e a todas as demais aulas que foram produzidas pelo programa Aula Paraná. Quero muito agradecer a sua participação, estudante, das escolas, dos colégios, dos professores, equipe pedagógica e do nosso intérprete de Libra, Natan. Muito obrigado, Natan. Um forte abraço para você, estudante, e até a próxima aula.